Em relação ao envio dos processos do Lula para Brasília, é aquilo que eu falei, que é o comentário do Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, que como os crimes são complexos e eles ocorrem, de certa maneira, em vários locais do país, sempre há uma alegação possível para puxar o caso para um lado ou para puxar o caso para o outro. Agora, no Brasil existe a insegurança jurídica a favor dos réus poderosos. Não é qualquer insegurança jurídica, é uma insegurança jurídica que empurra tudo para a prescrição e para a impunidade. Eu vou repetir o que eu já analisei nesse programa. Se o caso do Lula tivesse iniciado em Brasília, como agora determina o STF, ele teria passado, portanto, pela primeira instância, pela segunda, se chegasse lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ teria decidido o quê? Que não era para ter iniciado em Brasília, que era para ter iniciado em Curitiba, que a 13ª Vara Federal na qual atuava o Sérgio Moro era a vara federal competente para julgar o caso do Lula. Por que eu digo que o STJ, né, que é considerada a terceira instância, faria isso? Porque fez, porque decidiu, quando foi provocado a isso, que sim, era para tramitar na Vara Federal de Curitiba, como estava acontecendo. Agora, o STF decide o contrário. Então, vou repetir. Se tivesse começado em Brasília, o STJ teria mandado para Curitiba. Aí teria voltado lá para o começo, teria subido tudo, passado pelo STJ, e aí o STF, de novo, manda para Brasília. Então, a única certeza que existe é a impunidade. Nem no plenário eles têm exatamente um acordo sobre como deveria acontecer. É óbvio que, havendo margem, se deve preservar a investigação da maneira como ela está acontecendo, mas não, tem que impor a vontade circunstancial de ministros do Supremo, inclusive daqueles que foram indicados pelo próprio réu, como Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, todos eles indicados pelo Lula. Então é claro que é um escárnio esse tipo de votação que joga a sujeira para baixo do tapete e tudo sendo empurrado para Brasília, que é o túmulo do combate à corrupção no Brasil. Vocês vejam que o Luiz Edson Fachin, ele não era inicialmente a favor disso. Ele decidiu isso numa decisão monocrática, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, porque esse era o entendimento que vinha sendo adotado pelos demais ministros da segunda turma. E aí, então, para obedecer à lógica, o Fachin tomou essa decisão, se antecipando e pregando que a suspeição do Sérgio Moro nem sequer deveria ser analisada, dado que a vara era considerada incompetente, conforme o entendimento que os demais ministros vinham adotando. E é claro que Lewandowski, que Gilmar Mendes sabiam muito bem que aquele entendimento que eles estavam adotando em outros casos renderia esse reencaminhamento dos processos do Lula para Brasília também. Eles iriam zelar para que isso acontecesse e eles, obviamente, já queriam declarar o Sérgio Moro suspeito. O Fachin tentou evitar essa parte, entendendo ali na sua decisão, conforme os demais ministros tinham entendido. Então, quem o acompanhou nesse entendimento? Simplesmente zelando ali, em parte, para que fosse seguido o que o relator do caso decidiu. O Luiz Roberto Barroso, que tende a ser um voto aí que pode causar um ruído nessa sessão plenária sobre a suspeição do Moro, mas ele votou com o Fachin pelo encaminhamento para Brasília, a Rosa Weber, o Dias Toffoli, claro, e a Carmen Lúcia. Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que foram indicados pelo Lula para o STF. Agora, argumentaram que os crimes ocorreram em razão do mandato presidencial e que tramita no Distrito Federal. O que eles argumentaram, né, pegando aqui exatamente a alegação deles para enviar o caso para Brasília, é que os crimes ocorreram em razão do mandato presidencial, portanto, presidência ocupada em Brasília, obviamente, e também em razão de tramitar lá no Distrito Federal uma ação que acusa o Lula, a Dilma, o Manteiga e o Palocci de formarem uma organização criminosa dentro do PT. Então, por essas duas razões, envia tudo para Brasília. Só que não foi o entendimento de outros ministros. O Alexandre de Moraes e o próprio Ricardo Lewandowski disseram que deveria tramitar em São Paulo. Por que em São Paulo? Isso é muito curioso. Porque os imóveis doados ou reformados pelas empreiteiras do Petrolão, pela OAS e Odebrecht,
aqueles imóveis lá, como o sítio de Atibaia, frequentado mais de 111 vezes pelo Lula, eles estão no estado de São Paulo, né? Triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, repito, e o próprio Instituto Lula. Então, em razão disso, os casos devem tramitar na Justiça Federal Paulista. Aliás, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão ontem, né, ou anteontem, de também enviar para Brasília os casos relativos ao Michel Temer, que indicou o próprio Moraes para o Supremo Tribunal Federal, e o Moreira Franco, acusados ali de sujeira também envolvendo a usina de Angra 3. Eu até ironizei aqui no programa local no Rio de Janeiro, que agora parece que Angra dos Reis fica em Brasília, né? Mas são esses entendimentos múltiplos aí do Supremo Tribunal Federal. Então o Alexandre mandou para Brasília um caso relativo a Angra 3, mas ao mesmo tempo vota que o caso do Lula deve ir para São Paulo porque o Triplex, o sítio, o Instituto Lula estão em São Paulo. Então, tem aí uma série de nuances para você entender uma suposta coerência ou não dos ministros. O Cássio Marques, o Marco Aurélio Mello e o Luiz Fux não participaram da decisão porque eles tinham votado a favor da manutenção dos casos em Curitiba. Então, você tem 3 ministros que entenderam que tinha que tramitar em Curitiba mesmo. Aí você teve outros 2 que era para tramitar em São Paulo e esses aí que formaram maioria para tramitar em Brasília, portanto, varrendo para debaixo do tapete tudo aquilo que aconteceu nesses 5 anos de tramitação dos casos, incluindo as condenações em primeira, segunda e terceira instância. Agora, falando sobre o caso da suspeição do Sérgio Moro, tem 2 consequências práticas essa decisão. A decisão de mandar para Brasília, ela não anulou todos os atos dos processos. Então é possível ao novo juiz, que vai ser ainda determinado, aproveitar as provas produzidas. Isso se for mantido o entendimento do Fachin. E a decisão da segunda turma, ela anulou tudo do processo do Triplex, o que atrasaria ainda mais o seu andamento. Então, essa questão ainda vai ser resolvida de acordo com o que for decidido a respeito da suspeição do Sérgio Moro. Se o processo em relação ao caso do Lula, porque isso pode ter consequência para outros processos também. Se eles vão começar lá de trás ou só lá de trás, né? Lá do comecinho ou um pouquinho mais à frente, respeitando algumas decisões que foram tomadas pelo Sérgio Moro. E nesse voto que o Fachin acabou de dar, ele inclusive apontou, baseado ali em jurisprudência, que mesmo com a suspeição, a configuração da parcialidade do órgão julgador não culminou necessariamente, nesses casos em que isso aconteceu, na declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados. Então foi a argumentação do Fachin, ele é contra a suspeição do Sérgio Moro, mas ele disse, mesmo se o plenário decidir que o Sérgio Moro é suspeito, isso não quer dizer que as provas colhidas por autorização do ex-juiz não devam ser levadas em consideração pela Justiça Federal de Brasília. Devem sim, mas é possível que ele seja vencido nesse ponto se a decisão for contrária ao Sérgio Moro. Então vamos aguardar para ver o que ficará decidido. Obviamente eu discordo da suspeição pelos motivos que tanto já apresentei aqui. Eles usaram como reforços argumentativos as mensagens roubadas, que eram, na prática, o único fato novo, e houve até um relatório da Polícia Federal para mostrar que é impossível presumir a sua autenticidade. Elas não tiveram o conteúdo legitimado, porque elas ficaram nas mãos de uma quadrilha de hackers. A partir de determinado momento se congelou aquele material que foi apreendido, mas nada quer dizer que aquele conteúdo não possa ter sido adulterado. Então, que isso tenha sido simplesmente citado numa sessão do Supremo, como reforço argumentativo, pior ainda, já é um assinte. E que eles tenham feito toda uma campanha política com interpretações forçadas a partir desse conteúdo, vazamento na imprensa, etc., e tenham usado outras decisões do Sérgio Moro para tentar, de uma maneira enviesada, basear essa declaração de suspeição, é absurdo. A condução coercitiva, vagabundo é conduzido coercitivamente a depor há décadas no Brasil, ninguém liga.
Simplesmente porque o Lula, que tem padrinho no Supremo Tribunal Federal, foi conduzido a depor. Ah, escândalo, espetacularização. Ora, está sendo investigado por um crime. O crime é que é grandioso. O Petrolão é o maior esquema de corrupção da história do mundo. Então, a magnitude do crime chama a atenção. O fato de um presidente da República estar cometendo crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é o que chama a atenção para o momento em que ele é levado para depor. Então é como disse o Sérgio Moro, quem está criminalizando a política é quem aceita suborno. Suborno de empreiteira favorecida com contrato público, bilionário, e ali molhando a mão dos políticos. Seja com imóveis que estão sendo reservados, seja com reformas de imóveis para levar a esse político uma vida de luxo, porque a riqueza é para isso. É para dar mordomia para essas pessoas. Então o Lula foi lá no sítio, por exemplo, mais de 111 vezes. Um sítio que tinha nomezinho dele, da Marisa, no barco, que tinha nome, que eu publiquei em primeira mão, inclusive na época, dos netos, no pedalinho. E ele estava lá usufruindo aquela vida proporcionada pelas empreiteiras que eram favorecidas no governo do PT. Então você tem a claque petista, você tem os velhos tucanos agora associados à claque petista, em razão de desejarem aí a impunidade geral, Gilmar Mendes atuando, evidentemente, para aliviar a barra dos tucanos e conseguindo a parceria do Dias Toffoli e do Ricardo Lewandowski, ajuda eles a aliviar a barra dos petistas e depois, acredito eu, que eles vão ajudar a aliviar a barra dos tucanos se o Gilmar Mendes, que gosta de umas decisões monocráticas, já não tiver varrido tudo para debaixo do tapete.